Boa tarde. Boa tarde. O Jornal do Saber agora desembarca para um lugar cheio de cultura e seus povos. Um lugar cheio de paisagens de tirarem do fogo. Depois de trabalho, nossa equipe entrou em contato lá na aldeia Genipapo Canidé, uma aldeia conhecida por muitos habitantes de Aquiraz. Como são eles? Como eles vivem? Fique agora com imagens de Ana Lívia. Boa tarde, Lara. Boa tarde, Emerson. Aqui quem está falando é a Lívia, diretamente de Aquiraz, de Genipapo Canidé. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a Juliana Alves. Juliana Alves, mais conhecida como Cacique Irê, nativa do povo Genipapo Canidé, daqui de Aquiraz. Cacique Irê é uma fundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade e atualmente vice-coordenadora da Articulação das Mulheres Indígenas do Ceará. Bom, infelizmente não conseguimos ir para o povo Genipapo Canidé, porém nossa equipe entrou em contato com eles e conseguimos falar com a Cacique Irê. Agora a gente vai fazer algumas perguntas para a Cacique Irê. Boa tarde, Cacique Irê, como você tá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Alves, Cacique Irê, do povo Genipapo Canidé. Sou secretária da primeira Secretaria dos Povos Indígenas no Ceará. Bom, muito bem. Vamos começar agora perguntando: como foi sua trajetória até aqui? E a minha trajetória de vida foi um pouco bem sofrida. Sou filha de pais agricultor. Minha mãe é a primeira mulher cacica no Ceará e na América Latina. Estudei muito, assim como vocês estão fazendo agora, estudando, né, se formando, se qualificando. Estudei para poder chegar aonde eu tenho chegado, né? Eu sou antropóloga, fiz mestrado em antropologia e tenho buscado a cada dia ser um ser humano melhor, né? Eu diria, quando eu digo que é ser um ser humano melhor, porque independente de raça, cor, gênero, opção sexual, nós precisamos a cada dia ser pessoas boas. E minha mãe sempre me incentivou muito a estudar, né? Minha mãe sempre colocou muita expectativa de que eu precisava estudar, de que eu precisava me qualificar. Mas queria dizer para vocês também que eu não só vivi dos estudos. Eu vivi na militância também do movimento indígena a partir dos meus 12 anos de idade. Aos 14 anos eu assumia dentro do primeiro Conselho de Saúde Indígena do povo de Genipapo Canidé como representante jovem. E aí já tinha atuação, em seguida subi para ser representante de liderança e depois passei a ser a vice-presidenta do Conselho Distrital de Saúde Indígena, que é uma instância bem maior, de uma certa forma, assim, a nível de Estado. E, além de atuar no movimento indígena, eu fui mãe bem jovem, eu fui mãe aos 16 anos, né? Eu tenho uma filha que tem 21 anos, que é a Graziele, e minha filha hoje me dá muito orgulho, ela faz enfermagem, né? Ela estuda na universidade pública. E foi dessa forma, né? Tem meu outro filho, que é o Levi tem 9 anos, né? Tá fazendo Fundamental 1. Mas dizer que para os jovens, dizer que para as mulheres, as lutas, elas podem até ser difíceis, mas quando a gente tem um objetivo, a gente sempre chega aonde a gente quer chegar. Então, resumidamente, esse é um pouquinho da minha trajetória de vida, da minha trajetória de luta enquanto pessoa até aqui nos dias atuais. Próxima pergunta: qual a importância que o povo Genipapo Canidé tem para você? Os povos indígenas, para mim, tem uma grande importância. Afinal de contas, eu sou indígena. Eu já faço parte da 8ª geração do meu povo. O meu povo é o Genipapo Canidé, mas que traz na sua origem, que traz aí na sua descendência a história de outros povos, que são os Tapu e as Paiacus. Então, a gente vem dessa linhagem. Então, tem toda a importância para mim, os povos indígenas, o meu povo, é a minha vida, é a minha seguridade, é o que eu me alimento, é da luta dos meus povos. Dizer para vocês também que
é muito importante, de uma certa forma, quando a gente pega uma liderança em uma comunidade. Próxima pergunta. Qual o motivo, o porquê de ser chamada cacique? O motivo de ser chamada de cacique, por exemplo, a cacique pequena, ela gosta de ser chamada de cacique pequena, porque de uma certa forma ela fez uma ruptura com relação à questão do machismo patriarcal. Mas no meu caso, eu prefiro utilizar o contexto feminino, cacica. É tanto que as pessoas só me chamam de cacica Irê, e não cacique, mas na verdade o termo ele está correto, cacique está correto tanto para ser chamada do sexo feminino ou do sexo masculino. Mas eu quis enfatizar quando eu recebi o cacicado em 2010 pela minha mãe, e aí aderimos, né, o cacicado, essa somatória que se tem, é uma das aldeias no estado do Ceará, acredito que é a primeira aldeia no estado do Ceará, que de uma certa forma é conduzido por 3 mulheres da mesma geração, que no caso é minha mãe, né, a cacica pequena, a cacique Jurema e eu. Né? Então, assim, tem toda uma importância e tem todo um significado. Próxima pergunta e a última. Qual a função de uma cacique? A função de uma cacica ou um cacique na aldeia. Eu sempre comparo que o cacique ou uma cacica, ele lidera o seu povo, ele organiza o seu povo. Mas, para além disso, ele busca alternativas, soluções para a melhoria de vida daquele povo, daquela comunidade. Então, eu sempre comparo que um cacique ele tem a gerência sobre o território, sobre os povos que ali habitam, como se fosse um prefeito de uma cidade. O que se diferencia é porque o prefeito tem um recurso para o prefeito trabalhar no município, designar, né, tanto no que diz respeito à saúde, educação, sustentabilidade, geração de emprego e renda. E um cacique dentro de uma aldeia, não. Ele precisa ir buscar, ele não tem um recurso. É uma liderança voluntariamente, a gente não recebe salário nenhum para ser cacique ou cacica, ou para ser pajé ou mangé, ou para ser liderança de um povo. Nós não recebemos nenhum salário de ninguém e recebemos o salário que a gente trabalha com o sustento do nosso suor. Aí, se você, por exemplo, é professor na escola indígena, se você é agente de saúde, se você aí você recebe pelo seu trabalho, mas não por ser liderança de um povo. Então, a função de um cacique dentro da comunidade é justamente essa, organizar, né, ir atrás da demarcação territorial. O primeiro passo é ir atrás do reconhecimento étnico do povo. E aí depois vem todas as outras trajetórias que passam pelos processos até chegar à homologação, desintrusão e registro oficial em cartório de uma terra indígena que é de uso e fruto daquele povo que ali está. Bom, eu agradeço muito a participação da cacique Irê e pela atenção dela. E agora vamos ficar com algumas imagens de lá do Genipapo Canindé. A Lagoa Encantada, onde habitam os Genipapo Canindé, é um espaço sagrado onde se depositam suas histórias e mitos. O ambiente ecológico formado por ela e a mata circundante é central na cosmologia e unidade grupal. Essas imagens é da festa do Mocororó, uma das festas tradicionais do povo Genipapo Canindé, que acontece todo dia 5 de setembro. E essas garrafas que está na imagem são do Mocororó. E aqui temos a preparação do bolo de carimã, que é uma massa que os povos extraem da mandioca e faz o bolo. Este museu foi inaugurado dia 3 de setembro de 2010. Através do projeto Historiando, os povos fizeram o levantamento dos estudos sobre a história dos povos indígenas. E aqui é um pequeno vídeo do ritual sagrado, que em momentos de festividade, comemorações
Em manifestações, os povos dançam o toré, que é um ritual sagrado do povo indígena e outros povos do estado do Ceará. Bom, o Jornal do Saber agora chega ao fim. Fique agora com a sessão da tarde. Boa tarde.